Oi, eu sou o Fox. Eu sou o Greg. E esses são livros que a gente leu por indicações de booktubers. Muitos dos livros que a gente lê, a gente recebe dicas de vocês, a gente lê por conta do Booktube. Inclusive a gente devia pôr na conta do Booktube, porque não foram baratos. Então essa daqui é uma lista de coisas que a gente aprova, porque a gente leu, porque outras pessoas nos indicaram, e se você não leu ainda, corre pegar, porque são indicações certas. O primeiro livro que eu li por indicação do Booktube foi Jogador Número 1, por indicação do Victor Almeida, na época de Olhos de Ressaca ainda, faz muito tempo. Conta a história de um menino que joga um jogo de realidade virtual, ele é muito bom nesse jogo, e o criador do jogo cria uma caça ao tesouro pra ficar com o testamento dele. E o Wade, que é o protagonista, tem que ir caçando pistas pra esse tesouro pra chegar até a fortuna. E eu amei esse livro, eu li ele muito rápido e é muito bom, eu indico total pra vocês. Um dos primeiros livros que eu li por indicação de alguém foi Sombra e Ossos. Eu vi no vídeo da Pan Gonçalves. E esse livro é uma fantasia sobre um país que tem uma parte lá que é cheia de trevas e monstros. E eles precisam atravessar esse lugar e sempre dá errado, porque monstros. E é uma fantasia muito gostosa. E ela também serviu de base pra Six of Crows, que eu não li ainda, mas todo mundo leu ano passado. E falou que é o melhor livro de todos os tempos. Então eu tô muito curioso pra ler mais essa indicação do Booktube. Meu segundo livro de indicação foi a série Os Sete Reinos, que o primeiro é o Rei Demônio. Foi a indicação do Natan, Indeciso Narciso. E a série realmente é muito boa. Que vai contar a história de um menino que nasceu na parte mais pobre da cidade. A única coisa de valor que ele tem são 2 pulseiras de prata. Ele entra numa briga regional com o povo do castelo e acaba descobrindo que aquelas pulseiras são alguns amuletos mágicos que protegem do seu próprio poder. O segundo livro que eu quero indicar, que me foi indicado, é Mosquitolândia, do David Arnold. Esse é um AI contemporâneo que conta a história da Mary Iris, ou Min, como ela se apresenta no livro. E ela foge de casa pra ir até a cidade onde a mãe dela está, que a mãe dela não mora com ela, e tá muito doente. Então a gente acompanha ela nessa aventura de ônibus. Eu li esse livro pra fazer parte do clubinho do Vitor Martins, foi o primeiro mês, em agosto de 2015. E foi um livro muito legal. O meio eu achei um pouco arrastado, eu achei que deveria ter uns cortes ali. Mas quando chega no final, que o autor costura todas as coisas, as várias pessoas que ela vai encontrando e as lições que ela vai aprendendo e como ela cresce no final, acho que a parte mais importante é isso, o quanto ela cresce, acabou se tornando um livro muito legal e uma leitura que eu gostei muito. O terceiro livro que eu li por indicação do Booktube foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E apesar do hype que teve recentemente, eu fiquei louco pra esse livro em 2014, quando o Ju, a Ana e o Victor indicaram no Olhos de Ressaca. Eu achei que era um livro de terror, mas não é fantasia, mas eu gostei mesmo assim. Vai contar sobre um orfanato com crianças peculiares que têm alguns poderes extraordinários. O protagonista descobre que ele existe por conta do avô dele, que já esteve nesse orfanato na época da Segunda Guerra Mundial. E eu adorei esse livro, eu já li ele 2 vezes, apesar de não ter lido as continuações, mas agora eu tenho todas as continuações e eu vou ler direitinho. O terceiro livro que eu quero falar é Os Dois Mundos de Astrid Jones, da A.S. King. Eu li esse livro por indicação maior do Luan Felipe, ele leu esse livro e só falava disso em todos os lugares, então eu falei, deixa eu pegar. E uma história engraçada é que alguns amigos meus aqui da cidade, Sgrig incluindo, a gente ia fazer um livro viajante e a gente não conseguia decidir, e aí eu tava na hype de ler esse livro e consegui convencer todo mundo. Não chegou até mim ainda. A gente ainda não terminou, faz 2 anos já, mas como é muita gente, esse livro tá parado no meio do caminho. Mas foi uma leitura que eu gostei muito e a experiência de ir escrevendo junto foi divertida. Esse livro conta a história da Astrid, ela tá se descobrindo como lésbica, eu acho que é isso, acho que ela tá se descobrindo, ou não sei se eu tenho certeza. A gente acompanha esse conflito dela de poder ficar com a menina que ela gosta e como é que ela vai contar pra família sobre isso. Enfim, é uma leitura muito legal. Meu quarto livro eu li recentemente pra Maratona Literária de Verão, foi Simon vs Agenda Homo Sapiens. Eu sabia que todo mundo amava esse livro, só que eu não fui com um hype muito grande, porque não faz meu estilo de leitura, eu não gosto de romance, não gosto de drama, não gosto de livrinho adolescente. Porém, eu me surpreendi muito, eu gostei bastante, o Simon é muito engraçado, todos os personagens são muito legais. Não tem nenhum momento de drama. Eu li esse livro por indicação de todo o Booktube. Vai contar a história do Simon, que se comunica com um namoradinho virtual por e-mails, sem um saber a identidade do outro. Até que ele usa no computador da escola e esquece de deslogar. Isso um outro personagem, o Martin, vê essas conversas e começa a chantagear o Simon pra poder sair com a amiga dele. Tipo, faz eu sair com ela, senão eu vou expor pra todo mundo que você é viado. Tem a história do Simon lidando com essa chantagem, não querendo trair os amigos dele, tentando descobrir quem é o correspondente dele e lidando com a própria sexualidade. O quarto livro que eu quero falar é Joyland, do Stephen King. Eu achava que o Stephen King escrevia só terror, então eu tomava um pouco de distância dos livros, porque não é uma coisa assim que eu gosto. Mas aí em outubro passado, a Maia convidou a gente pra participar do All About King, e eu fui pesquisar quais livros dele não eram de terror, e aí eu descobri que esse Joyland não era de terror, resolvi dar uma chance. E a gente acompanha a história desse cara que trabalha num parque de diversões, e a vida das outras pessoas
pessoas que trabalham lá e ele conhece duas pessoas que moram nessa cidade, que é a Annie e o filho dela, que tem um dom especial aí. E esse parque de diversões tem um mistério aí, porque uma garota morreu há muito tempo atrás lá e parece que ele é meio que assombrado pelo fantasma. Não tem nada de terror, nada de assustador nesse livro. É uma história muito bonita. Você acompanha todo o crescimento do personagem enquanto ele vai aprendendo as coisas ali com o parque, com as pessoas que trabalham ali. E foi uma leitura extremamente agradável, conseguiu abrir meus olhos de que Stephen King não escreve só coisas de terror, e agora eu já tenho uma wishlist cheia de outros livros dele pra pegar, e eu não teria isso se não fosse pelo convite da Mari. E o meu último livro é A Desconstrução de Mara Dyer, que eu também recebi a indicação na época do Olhos de Ressaca, só que eu peguei para ler mesmo quando eu fui fazer Bud Read com a Paty do canal Patrícia Lima e com a Yara do Conto Encanto. Foi muito legal a gente tentar desvendar os mistérios em conjunto enquanto a gente não sabia o que estava acontecendo de verdade. E o livro vai contar a história da Mara, esse é o nome fictício dela porque ela não quis se identificar. Ela sai com os amigos numa madrugada para brincar de Ouija num prédio abandonado. Ótima ideia, amiga. Ótima ideia. Esse prédio desmorona, só ela sobrevive. O livro conta a história dela lidando com ela não sabendo se foi culpa dela, se ela tem algum poder especial, se tudo que ela tá vendo é coisa da cabeça dela ou não. E você, leitor, também não sabe o que tá acontecendo, e é muito legal você fazendo as teorias e tentando desvendar. Eu gostei muito, principalmente por ter lido em conjunto, acho que é uma experiência muito legal, você devia tentar. E o meu quinto livro é Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Eu li claramente por indicação de Victor Martins, e essa é uma ficção científica, as pessoas já vivem em Marte, e a gente acompanha a história do Daryl, que ele é um minerador, e ele descobre que o que ele acredita sobre aquele país, sobre o que ele tá fazendo pra sociedade, na verdade é uma mentira e que tem toda uma conspiração aí. E esse livro é muito, muito bom. Conforme o Daryl vai descobrindo aí o que tá acontecendo e ele tenta criar essa revolução pra acabar com esse sistema, tem muita ação, muita porrada, muita bomba. É uma leitura que eu achei muito eletrizante, e durante o ano passado mais pessoas foram lendo. Eu acho que você já deve ter recebido essa indicação de muitas pessoas, e se muitas pessoas estão indicando é porque o livro realmente é muito bom. Se você não pegou ainda, não sei o que você tá esperando. Pega, porque eu juro que você vai gostar. E essas foram nossas 10 indicações de livros que nos foram indicados. Se você tem um livro que você também leu porque algum booktuber te indicou, deixa aqui embaixo que a gente vai adorar pegar essa indicação também, entrar nesse bonde. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Deixa um like para ajudar a gente na divulgação e compartilhar essas dicas para todo mundo. E até a próxima. Tchau!